quem chegou na hora. Bom, bom dia, boa tarde a todos e a todas, acertei. Sejam bem-vindos a mais um Papo à Mesa. O Papo à Mesa, para quem está chegando agora, vai conhecer agora, é um momento da Fundação Vera Kiss, onde por meio de obras literárias ou não, obras artísticas, e hoje é uma palhinha da tese de doutorado do Adriano Andreghetto, por meio desse material, a gente populariza as ciências dos alimentos e da alimentação e tenta mostrar que o setor dos alimentos e alimentação e esse domínio, essa área toda é muito grande, muito complexa, é muito heterogênea o outro objetivo também, né, tem aliás mais dois, o segundo objetivo é mostrar que alimentos e alimentação vai além do agrotóxico, vai além do colesterol, vai além de outras coisas, tem muito mais para a gente descobrir de uma maneira gostosa e agradável, e também colocar, honrar os nossos colaboradores, e aqui eu tenho o prazer de estar com o Adriano, que é um grande colaborador do Veraquiz, e ele vai contar, como eu falei, dar uma palhinha da tese dele, não vou falar mais, mas ele vai falar o estudo de caso da maçã. Eu passo a palavra para ele, agradeço a presença de todos aqui. Passo a palavra para Adriano, não preciso nem falar para você ficar à vontade, porque essa sala já é sua, né, Adriano? Mas não vejo a hora e estou curiosa aqui de saber, de você contar essa história para a gente. Seja Muito bem-vindo. bem, muito bem. Muito obrigado, então, por essa recepção calorosa. É sempre muito bom estar de volta aqui ao Papa Mesa, pelo menos uma vez por ano. Algum conteúdo novo, alguma divulgação de algo diferente dentro desse universo do marketing e da alimentação. Muito bem, hoje, então, como a Juliana fez a introdução, nós vamos falar vou apresentar para vocês temática da maçã, ou seja, vamos falar sobre a maçã numa perspectiva mais do marketing. É, eu já fiz uma sessão para o Papa Mesa muito parecida com essa, talvez, o ano passado, que foi sobre o abacate, e era também nessa perspectiva de mostrar o que há por trás, o que havia, né, e o que há por trás de todo o marketing e as estratégias, no caso, naquela altura, foi do abacate. E a ideia agora é apresentar um pouco com foco sobre a maçã. Para quem não me conhece, então, eu sou formado em Ciências dos Alimentos pela Exalc. Eu vivo já aqui em Portugal tem 8 anos. Tirei aqui o meu mestrado em Marketing Digital pela Universidade Europeia. E o foco no meu mestrado foi realmente a relação do marketing digital com os hábitos alimentares. Então, a minha dissertação naquela altura foi muito voltada sobre essa relação do marketing digital com a alimentação, que era uma união da minha graduação, da Ciência dos Alimentos, com o mestrado em Marketing Digital. E atualmente eu sou estudante de doutoramento em Gestão e Marketing. Estou a tirar doutoramento na Hellenic Mediterranean University, na Grécia, onde, então, nessa investigação, o meu foco é mais nos produtos agrícolas. E que depois eu até vou falar um pouco mais sobre isso, mas com foco nos produtos agrícolas que têm uma certificação de origem, e são as indicações geográficas. Depois, mais para frente, eu vou acabar citando um pouco disso, por causa da maçã, nomeadamente, mas só para vocês terem uma ideia de como esse universo acabou fazendo parte da minha vida, acho que nos últimos 10 anos, basicamente, dessa relação do marketing com a alimentação. Mas muito bem, a ideia hoje aqui é falar sobre maçã. Então, a maçã é a rainha hoje da nossa apresentação, e acho que o mais interessante é começar falando sobre a origem e de como a maçã acabou fazendo parte da nossa vida, de como ela faz parte da nossa vida, né? Ela é uma das frutas mais antigas e mais amplamente cultivadas do mundo. Acho que dispensa muita apresentação sobre o que é a maçã, e eu não vou entrar aqui em nenhuma questão nutricional, não é esse o objetivo. A gente vai primeiro fazer um passeio pela história e depois trazer um pouco para a parte do marketing. A origem da maçã, ela se dá no sudeste do Cazaquistão,
e hoje, até hoje, ainda cresce um tipo de maçã que considerado um ancestral mais selvagem. Nessa zona, é divisa do Cazaquistão com a China, mais ou menos ali naquela zona. E hoje já existem mais de 7.500 variedades de maçãs cultivadas em todo o mundo, cada uma com características únicas de sabor, de textura, de cor. Realmente um universo muito grande quando se pensa nesse fruto. Falando então agora um pouquinho do mercado. A domesticação da maçã, ela também é bastante antiga e é um fruto que ele começou a ser domesticado bem antigamente. Já há relatos em diversos livros, há relatos até em relação aos reis britânicos que citavam a maçã em diversos manuscritos. Então, é realmente um fruto que já faz parte da sociedade, digamos assim, já há muito tempo. Do ponto de vista comercial, há uma diferenciação naquilo em que é a maçã, digamos, de mesa ou a maçã de sobremesa e as maçãs para cidra. E eu resolvi fazer essa parte sobre a questão da maçã e a maçã para cidra, porque isso é um fato interessante quando eu falar da história da maçã nos Estados Unidos. Então, resolvi fazer esse à parte. No entanto, assim, atualmente, mais de 80% das maçãs, elas são consumidas frescas e destinadas para o consumo em natura. Isso uma média global, né? Uma média mundial. Quando eu falo no mercado europeu, as maçãs elas são a segunda fruta mais popular para consumo na Europa, só depois das bananas. As bananas vêm em primeiro, do ponto de vista de consumo. E ao longo dos próximos anos, espera-se que haja um aumento ainda no consumo da maçã, conforme um estudo que foi divulgado pela União Europeia. Acho que deve ter sido no começo desse ano ou no final do ano passado. Então, há ainda também uma expectativa de que é, aumente o consumo da maçã dentro do mercado europeu. Opa. E quem são, então, os maiores produtores? Atualmente, o maior produtor é a China, com uma distância ampla em relação ao segundo colocado, que é a Turquia. Então, os maiores produtores atualmente acabam sendo a China, a Turquia e os Estados Unidos. E quando eu penso na União Europeia, né, a Polônia seria, então, o maior produtor. Só para vocês terem uma ideia, do ponto de vista mais histórico, na década de 60, quem dominava a produção da maçã eram os Estados Unidos e a Itália. Quando eu vou para a década de 70, eu já tenho um crescimento grande da ex-União Soviética e a França também tem um destaque muito grande nessa altura. E nessa década de 70, em meados, no começo da década de 70, a China ela aparece pela primeira vez no top 10 e entra como sendo o sétimo produtor mundial de maçã. Nas décadas seguintes, então, 80 e 90, o controle passa a ser basicamente dos Estados Unidos, da ex-União Soviética e da China. E em 92, a China assume a liderança como o maior produtor mundial e está, então, nessa posição confortavelmente como o maior produtor mundial desde então. Do ponto de vista de consumo, quando eu penso no consumo total, a China aparece em primeiro como o maior mercado consumidor da maçã, seguido pelos Estados Unidos e pela Turquia. O Brasil também aparece aqui, provavelmente aqui no top 10, mas realmente a diferença para os outros países é muito grande. E quando eu penso no consumo per capita, eu já tenho aqui um comportamento diferente, onde os Estados Unidos aparecem em primeiro e eu tenho aqui a Hungria em segundo lugar dentro do consumo per capita da maçã. Portugal aparece aqui, provavelmente no sexto, um, dois, três, na sétima posição no consumo per capita, e é notável isso dentro do mercado português, apesar de não ser uma produção tão grande, há um consumo interno muito grande, até porque há algumas maçãs portuguesas que são muito, muito famosas e muito apreciadas pelos portugueses, como a maçã de Alcobaça, que eu também vou falar um pouco mais à frente. Então, há uma relação muito próxima no consumo da maçã em Portugal. O consumo, então, da maçã, ele provavelmente, a tendência
é que ele aumente e que passe a ser maior nos próximos anos. E o maior crescimento tem se registrado nos últimos anos, e principalmente ocorreu em 2021. Mas isso é só para vocês terem uma ideia de que realmente é uma fruta que tem um impacto mundial, que tem uma relevância e uma presença basicamente em todos os continentes, em todos os países, com maior ou menor força, mas sim é uma fruta muito presente dentro de todos os mercados. Mas agora, mudando um pouco, saindo do mercado, saindo da história e migrando um pouco para a parte, talvez a cultura da mitologia, porque quando a gente pensa em maçã, Adão e Eva sempre vem na cabeça. É talvez uma das primeiras coisas que se pensa é uma história bíblica extremamente conhecida e divulgada, independente da questão de religião, mas é uma história conhecida. A maçã da Branca de Neve, popularizada pela Disney, não que tenha a origem não é bem da Disney, há aqui várias teorias sobre a origem da história da Branca de Neve, mas foi popularizada pela Disney, e há aqui a relação da Branca de Neve ao consumir a maçã e perder a sua juventude, e também uma outra maçã muito famosa que dispensa apresentações, que é a de Newton. Então, é engraçado perceber que a maçã ela está presente dentro da nossa história em diversos aspectos. Às vezes como algo ruim, às vezes como algo muito bom, mas ela faz parte dessa história, ela faz parte dessa cultura da humanidade. Dentro da mitologia, ela aparece, da mitologia grega, ela também aparece em dois grandes episódios. Um que seria em relação às maçãs de ouro do Jardim das Hespérides, e foi um trabalho que Hércules teria que fazer. E é aqui o símbolo da maçã como sendo uma maçã de ouro e que deveria simbolizar a vitória, no caso, para o Hércules, que iria então, teria, né, como missão encontrar essas maçãs no Jardim das Hespérides. De um outro lado, tem também a história do pomo da discórdia, também é uma maçã, e a deusa Ares entrega para outras deusas e que, pela mitologia grega, foi a maçã, foi esse pomo que originou, que provocou a Guerra de Troia. Então, temos aqui a maçã, de um lado, como o prêmio, como algo extremamente importante, e do outro lado, já a maçã sendo colocada como discórdia, né? Sendo colocada novamente como algo que não era, que era ruim ou que causou alguma discórdia. Já no folclore nórdico, a maçã ela é vista como uma fruta que concede a juventude eterna. Então há uma deusa, que é a deusa Iduna, e essa deusa ela usava a maçã para conceder então aos guerreiros a juventude eterna. Então ela oferecia essa fruta aos deuses, indicando que aquela fruta daria para eles a juventude. E aqui já é uma visão da maçã como sendo algo muito bom, que traz uma imagem de juventude, de saudável, dentro da mitologia, dentro do folclore nórdico. Há também, óbvio, que a famosa maçã do professor, e acho que todos nós já ouvimos, ou até já fizemos isso quando éramos mais jovens também, e que é algo muito popular nos Estados Unidos, não só, mas sim bastante popular na cultura americana, e só que tem como raízes históricas a Dinamarca e a Suécia, porque era normal que as famílias naquela altura pagassem a educação dos seus filhos com frutas e outros produtos agrícolas. Então, a origem, né, dessa tradição vem da questão dessa tradição nórdica, principalmente na Dinamarca e na Suécia. Obviamente também que quando eu falo em maçã, é difícil não pensar no Big Apple, não pensar em Nova York. E essa foi até uma curiosidade minha que eu quis ir atrás para perceber, mas por que que é Big Apple? E no fundo, apesar do estado de Nova York como um todo, né, ser bastante ter produção de maçã e ter tido bastante relevância na produção de maçãs historicamente,
o apelido não vem por causa dessa relação, e sim porque as corridas de cavalo que aconteciam em Nova York eram muito grandes e extremamente pomposas. E um autor, num determinado momento, disse que as corridas de cavalos em Nova York eram uma Big Apple. E daí então surgiu o apelido da cidade por causa do Big Apple. Mas não tem nada a ver com a fruta nesse aspecto de produção, que era o que eu achava inicialmente. Uma maçã muito famosa hoje, óbvio, que é a maçã da Apple, da marca Apple. E o Steve Jobs, ele disse, né, o Steve Jobs, fundador da Apple, disse que ele fez a logo ou queria que fosse uma maçã simplesmente porque ele gosta de maçã. Ele gostava de maçã e na visão dele as maçãs inspiravam frescor. Então, essa é uma explicação muito simples e é a que oficialmente é divulgada pela marca. A questão da mordida, ela passou a existir do ponto de vista de design, aquilo geraria um maior senso de proporção no símbolo, porque se fosse só a maçã completa, aquilo poderia ficar parecendo, por exemplo, uma cereja ou uma outra fruta. Então, o designer naquela altura, que desenvolveu o logótipo, ele então pensou que a questão da mordida daria um senso estético e por isso que então aparece ser uma maçã mordida. No entanto, há uma teoria muito forte em relação à questão da maçã da Apple, que é uma lenda urbana, nunca a Apple confirmou isso. E, na verdade, o logótipo da Apple é uma homenagem ao Alan Turing, que é reconhecido como o pai dos computadores, e que ele morreu por ingestão de cianeto, em que ele envenenou a sua própria maçã. E dando fim, então, à própria vida. Então, há uma teoria que o Steve Jobs, na verdade, quis dar uma homenagem ao Alan Turing, mas isso é lenda urbana, são boatos, nunca foi confirmado pela própria marca. Ok, mas então, e a origem da maçã como símbolo de saúde? Aqui eu contei várias histórias, várias relações da maçã dentro da nossa sociedade em diversos aspectos, desde de marca de telefones até de presença da mitologia, mas há, obviamente, que uma relação muito forte da maçã como símbolo de saúde. E essa relação, ela começa lá no século XIX e ela existe até hoje. É algo que se começou no século XIX, mas que até hoje em dia é usado. E é comum que vocês encontrem nas redes sociais e é uma das hashtags mais utilizadas mundialmente, que é o Apple a Day ou An Apple a Day, tanto faz, e que são populares e que, na maioria das vezes, quando essas hashtags elas são utilizadas, é com uma proposta de promover um estilo de vida saudável. É alguma publicação que promove bem-estar, é alguma publicação que promove um estilo de vida saudável. Ou seja, a maçã hoje, do ponto de vista dos influenciadores ou do ponto de vista da própria rede social, não só pelos influenciadores, mas por todos os leigos, eles utilizam a maçã quando querem simbolizar algo como escolhas alimentares mais conscientes ou também promover questões de dietas mais balanceadas. Então, desde o século XIX até hoje em dia, existe essa relação da maçã como um símbolo de saúde, como um símbolo daquilo que é saudável. E óbvio que quando fala-se nessa perspectiva, não é impossível não pensar na célebre frase do An apple a day keeps the doctor away, que é uma frase super conhecida e que usada em diversas culturas, em diversas formas, não exatamente nesse formato, nem com uma tradução tão direta, mas essa ideia de que realmente a maçã é algo muito saudável. Os estudos indicam que essa frase ela teve origem no país de Gales, por volta do século XIX, e que essa primeira frase ela apareceu não exatamente nesse formato, ela foi se alterando com o tempo,
em 1866. Então, a frase original seria: Eat an apple on going to bed, and you keep the doctor from earning his bread. E seria algo como: coma uma maçã antes de dormir, e você impedirá o médico de ganhar o seu pão, porque realmente você estaria saudável e não precisaria do médico. Então, os estudos indicam que essa é a origem da frase e que ela surgiu, então, nessa revista que chama Notes and Queries, que foi publicada no País de Gales em 1866. Óbvio que, a partir desse momento, e não só a partir desse momento, mas a maçã começa, então, a ser trabalhada historicamente como algo que promova a saúde, como um símbolo de saúde pública, e a maçã acaba sendo um símbolo conveniente. Para aqueles mercados, e principalmente ali no Reino Unido, e também isso depois impactou o mercado americano, ela era um símbolo conveniente, ou seja, era um fruto. Era uma fruta amplamente disponível, amplamente acessível, então era conveniente torná-la um símbolo de saúde, porque mais pessoas poderiam ter acesso e não era algo restrito a um grupo pequeno de pessoas. Ela até foi, há alguns relatos de que a maçã era símbolo dentro dentro da monarquia britânica, ou seja, só os reis tinham acesso à maçã, mas quando eu já começo a pensar no século XIX, eu já estou a pensar numa fruta fresca disponível para um número muito grande de pessoas. Realmente promover, de alguma maneira, algo que fosse relacionado com a saúde pública. E essa ideia do An apple a day keep the doctor away foi algo que começou a ser trabalhado do ponto de vista de comunicação, para que então as pessoas relacionassem a maçã como algo saudável e que estava disponível, ou seja, era possível que todas as pessoas tivessem acesso, de alguma maneira mais fácil, ao produto. Isso, obviamente, numa visão muito europeia e norte-americana, ok? Dentro do contexto desses dois mercados. Eu vou passar aqui um pouco para o mercado norte-americano, para os Estados Unidos especificamente, porque tem uma curiosidade muito interessante dentro da história dos Estados Unidos, que no início do século XX, né, a indústria da maçã ela teve sofreu uma mudança muito drástica, porque a maioria dos pomares dos Estados Unidos eles trabalhavam eles produziam maçã para fabricação de cidra. Havia essa ideia de se promover a maçã no consumo fresco, porque já havia essa relação com a saúde, mas isso ainda não estava forte nos Estados Unidos. Era um movimento mais forte na Europa e nos Estados Unidos ainda não. Os Estados Unidos ainda produziam maçã com foco em cidra. Acontece que, em 1920, houve uma lei que se chama Lei Volstead, ou a Lei da Proibição, e proibia a produção de qualquer bebida com álcool. E isso fechou toda a produção de cidra. E era um mercado que já para os Estados Unidos era bastante relevante. Haviam muitos produtores, principalmente no estado de Washington e em Nova York. E os produtores não sabiam o que fazer com aquelas maçãs. Foi então que eles, como associação, né, na US Apple Association, eles se reuniram e começaram a trabalhar a maçã como algo relacionado à dieta saudável, a um consumo saudável para ser consumido fresco. Ou seja, houve um impedimento legal do ponto de vista do governo, uma proibição do governo, e alterou drasticamente toda a ideia do mercado americano. E antes era voltado só para cidra, então as próprias maçãs eram voltadas só para esse tipo de produto, e os americanos aproveitaram, então, que já existia esse movimento na Europa em relação à maçã e começaram a trazer a mesma ideia para os Estados Unidos, de promover a maçã fresca como parte de uma dieta saudável, para que então eles não tivessem esse produto parado e para que eles tivessem uma fonte de renda, visto que a produção de cidra ela tinha sido proibida.
tinha sido proibida. É então que a maçã ela assume esse protagonismo, falando aqui de mercado americano, né? E começa então a ser promovida como uma fruta fresca importante para ser consumida, para ter uma dieta saudável. E essa associação, a Associação dos Produtores de Maçã dos Estados Unidos, passa então a divulgar, promover, no sentido mesmo de marketing e promoção, essa questão dos benefícios de saúde da maçã. Eles, inclusive, resgataram uma história, e é uma lenda, dizem que é uma lenda, alguns dizem que é realmente verdade, que é de um senhor chamado Johnny Appleseed, e ele era um senhor que o nome verdadeiro dele era John Chapman, e que o sonho dele era produzir maçã suficiente para que ninguém tivesse fome. Então, é a história de um senhor que passa a plantar maçãs, né, a plantar árvores de maçãs, por todos os Estados Unidos, para que então todas as pessoas tivessem acesso à maçã. Essa é uma lenda de 1700 e que a Associação dos Produtores, nessa altura, resgata e transforma em livros e transforma, tipo em gibis, por exemplo, para divulgar ainda mais e para envolver as pessoas. Ou seja, um storytelling fantástico e já existia, ou seja, eles não inventaram essa lenda já existia, mas eles começaram a promover essa lenda, que foi a lenda do Johnny Appleseed. Quando eu falo da propaganda americana, e aí pensando então na década de 30 e 40, basicamente quem fica muito à frente da promoção da maçã é o estado de Washington, apesar deles terem uma associação nacional. A Associação dos Produtores de Maçã de Washington é uma das mais fortes e são eles que começam realmente a promover a maçã em revistas, em jornais, em feiras e realmente sempre numa perspectiva de a maçã ser algo saudável, é algo bom, algo que traz saúde, algo que traz muitos benefícios, tá? Inclusive, existe uma campanha e eles relacionam a maçã com o cuidado dos dentes. E a maçã seria uma escova de dentes natural e que se você comesse uma maçã, você estaria escovando os dentes, tá? Eu só não sei se eu coloquei o som, eu acho que não. Não, né? Não tem som, né? Não? Então, deixa eu só fazer. Eu vou ter que parar de partilhar, porque eu deveria ter Fair Sound. Ok, vamos voltar então aqui. Muito bem. O anúncio é muito rápido, é só para vocês terem uma ideia de como eram feitos. A Washington apple works like a toothbrush, helps teeth stay clean, healthy, and strong. Delicious or wine saps. O anúncio muito simples, e bastante antigo, mas que a ideia e a mensagem era que a maçã funcionaria como uma escova de dentes natural, né? E foi um anúncio que foi divulgado em revistas também, existem outras imagens também em revistas e até mesmo em jornais, onde essa questão da maçã como saúde também foi relacionado com a saúde dental, né? A saúde dos dentes. Ok? Deixa eu... Ao redor do mundo também passa a história não é muito diferente, né? Então aqui são anúncios, esse é da Nova Zelândia, então colocando aqui a maçã, era uma empresa e pelo que eu percebi não conseguia assim uma informação tão exata, mas que pertencia ao Estado de alguma maneira assim, então tem aqui uma relação nacional, uma relação de nação também, não só em relação ao fruto. Aqui do Canadá, numa relação da maçã com saúde e beleza também. E esse já é algo muito mais recente, ok? Fazendo um comparativo, em que aqui eu começo não só a falar dessa questão de saúde, mas hoje em dia já há
tipos de maçã em que os produtores divulgam características da maçã. Não é só uma questão de saúde mais, mas é se essa maçã ela tem mais sumo, se ela é mais doce, se ela tem notas de algum outro sabor, e passa a ser algo, né? Ou seja, essa distinção de que não é só a questão da saúde, que também é constante, mesmo nos anúncios de hoje, mas eu também já começo a falar de variedades de maçã. Eu já começo a dizer o porquê que a minha maçã, a da minha marca, ela é diferente e por que que ela é melhor. Quais são as características da minha marca de maçã. Passamos, então, depois da década de 60, provavelmente, a ter marcas registradas de maçã. Então, aqui eu tenho dois exemplos que são dos Estados Unidos. Essa daqui é a Cosmic Creep. E é interessante perceber que eles vendem, promovem a maçã, do ponto de vista de promoção, como um sabor perfeitamente equilibrado, textura crocante, suculência e cor marcante. Então, estou aqui dando características específicas para o meu produto, estou criando uma diferenciação, estou criando uma segmentação específica para esse tipo de maçã. Do outro lado, eu tenho aqui uma outra marca que se chama Autumn Glory, que é produzida pela Super Fresh Growers, em que eles dizem que Autumn Glory é muito doce e crocante, com toques de canela e notas sutis de caramelo. Eu achei isso incrível, do ponto de vista de divulgação de uma maçã. Isso talvez eu encontraria facilmente num vinho, né? Fazendo assim um paralelo bastante simples. Mas é interessante perceber esse movimento quando eu estou a falar de uma maçã. Toques de canela e notas sutis de caramelo. E no site da Super Fresh eles recomendam que é a melhor maçã para se produzir a famosa American Pie, né, a Apple Pie. E que eles recomendam essa maçã para esse uso, para esse fim, digamos assim. A mais famosa de todas. Não vou dizer a mais famosa de todas, acho que também é muito. Mas, se calhar, uma das marcas mais famosas de maçã é a Pink Lady, e ela tem origem na Austrália. E a Pink Lady é um caso de marketing bastante interessante de se perceber. Eles têm um site, todas as outras duas também, tá? Mas eles têm uma estratégia de comunicação muito peculiar, muito bem definida, muito bem feita e que fala sobre os benefícios, fala sobre as questões de saúde, mas também fala de algo que hoje em dia é muito importante e quando eu penso naquilo que as pessoas têm interesse quando se fala de produtos alimentícios, que é a questão das receitas. Então, é, eles conseguem trazer para dentro da comunicação deles não só as questões de diferenciação do produto, que são importantes e que são necessárias, mas também toda a parte do storytelling, que é super importante, e também receitas do produto. Então, como utilizar aquele produto, e é sempre do ponto de vista de faça uma tarte, faça uma torta com Pink Lady. Ou seja, a torta é recomendada para ser feita com a Pink Lady, porque essa maçã tem características específicas, essa maçã tem características únicas. Então, eles vendem a Pink Lady de uma forma muito bem feita. E talvez seja uma das estratégias de marketing, quando eu falo de maçã, mais bem estruturadas. Muito bem. E agora, dando uma volta pela Europa. No Reino Unido, também há uma organização, que é uma associação que defende ou que promove a maçã. E é interessante perceber que eles fazem uso da frase que originou no Reino Unido, que originou no país de Gales, que seria a Apple a Day. E nem precisa completar. Todas as pessoas já instintivamente já saberiam que isso daqui seria an apple a day, keep the doctor away. Então, é uma associação que não trabalha só com maçãs, também trabalha com peras, mas que protege ou promove, de alguma maneira, o consumo de maçã dentro do Reino Unido.
Aqui, estou abrindo aqui o site para vocês, eles têm uma visão, que na verdade eles dizem que é a ambição deles, em que até 2030, 60% das maçãs vendidas no Reino Unido sejam britânicas, sejam de produção britânica. Hoje em dia esse número está em 40%, tá? Só o Reino Unido eu acho que daria um papo-mesa à parte, porque eles têm uma relação também muito forte com a maçã, muito próxima, e eles tiveram diversos problemas na sua história. Na Guerra das Rosas, eles perderam boa parte da produção de maçã, perderam variedades de maçã que só agora eles conseguiram resgatar. Ah, eles também tiveram problemas, obviamente, na Primeira e na Segunda Guerra, como vários outros países, mas eles tiveram um impacto muito grande. Então, o Reino Unido nunca conseguiu crescer, pelo que se conta nos estudos que eu li, nunca conseguiu crescer tanto na questão da produção da maçã, porque sempre teve problemas históricos, muitas vezes relacionados com as guerras. E o último grande problema do Reino Unido foi a questão do mercado europeu. E quando o Reino Unido passou a fazer parte, então, da Comissão Europeia, mais antigamente, as maçãs da Europa, digamos assim, começaram a entrar no mercado e elas eram diferentes, elas eram mais doces e fizeram com que a produção de maçã do Reino Unido diminuísse. Os produtores já não tinham mais incentivos para produzir maçã, porque as maçãs da Europa eram melhores e o público se interessava mais por aquelas maçãs. Então, as maçãs do Reino Unido perderam o mercado. As maçãs britânicas perderam o mercado no mercado britânico. E por isso que há esse movimento hoje. O Reino Unido tem um movimento muito forte de aumentar o consumo dos seus produtos, no caso aqui específico da maçã, em território nacional. E essa é uma das grandes metas dessa associação de produtores do Reino Unido. Apertei o botão errado, desculpa. Pronto, ainda pela Europa. A Europa tem uma associação própria, que é da União Europeia em si, se chama Time for Apples from Europe. Apesar de ser Time for Apples from Europe, quem faz a gestão dessa associação é a Associação de Produtores de Frutas da Polônia. Como eu disse lá no começo, a Polônia é o maior produtor de maçãs da União Europeia. Então, quem faz a gestão desse portal ou quem faz a gestão dessa comunicação como maçãs para a Europa acaba sendo um único país que é responsável. Eu aqui não consigo ter certeza absoluta se eles consultam todos os outros mercados, isso não consegui ter acesso a esse tipo de informação. Mas do ponto de vista de responsabilidade de gestão, a gestão é da Associação da Polônia em relação às maçãs que vão da Europa. Existe também na Europa um fundo de apoio, que é o Enjoy It From Europe, que não é especificamente de maçã, mas sim para todos os produtos que são produzidos na Europa, tá? Para todos os produtos que tenham uma produção em território europeu. E esse fundo é um fundo mesmo de promoção, de divulgação, ou seja, os produtores aplicam para esse fundo, dizem qual é a estratégia que eles querem desenvolver e recebem o investimento de fundo comunitário para promoverem produtos. Então, mais uma vez, isso não é só para maçã, mas é uma forma que todos os produtores poderiam utilizar ou ter acesso na promoção de produtos em território europeu. Agora, trago um pouco a questão das marcas registradas do ponto de vista mais de origem, que são as indicações geográficas. Então, aqui estou a falar da denominação de origem protegida e da indicação geográfica protegida. Isso tem muito a ver com o meu estudo de doutoramento. Meu estudo de doutoramento é focado em produtos agrícolas que têm essa certificação. E aqui o que temos é cada produtor, e aqui eu trouxe alguns exemplos de maçãs que têm esse registro, que são marcas registradas aqui na Europa.
não são todas a mais, ok? Mas é que cada produtor, aqui eu não estou falando de uma associação da União Europeia, mas cada cooperativa de produção daquele produto, no caso da Poma de Girona, por exemplo, que é da Catalunha, eles são responsáveis por proteger aquele alimento e divulgar aquele alimento do ponto de vista da sua denominação de origem, ok? Então, há vários exemplos de maçãs dentro desse contexto. Aqui eu trouxe um exemplo que é francês. Tem a Poma de Girona, que é espanhola, da Catalunha. Aqui em Portugal, há dois tipos de maçã com esse registro. A mais famosa é a maçã de Alcobaça, mas há também uma outra que se chama maçã Brava Smolf, que é de uma terra aqui ao norte de Portugal. A Itália também tem uma tradição muito grande com maçãs, e se eu não estou enganado, eles possuem 3 tipos de maçã e são registradas como DOP ou IGP. Aqui eu trouxe só um exemplo, que é a Mela di Valentina, e do ponto de vista de comunicação, é um dos exemplos que eu acho mais interessantes. Também temos um exemplo da Grécia, e eu trouxe aqui um anúncio, um segundo, e apesar de estar em grego, eu pedi para uma amiga minha, uma colega de doutoramento lá da Grécia, para ela dizer para mim o que fala. Ainda não consegui aprender grego, e vai demorar um pouquinho, mas ela disse que o anúncio coloca a maçã como algo que você precisa ter na sua vida. Então, algo que você precisa alcançar, que você precisa sempre ter uma maçã com você, porque isso te dá status. Mas termina dizendo que esse status, na verdade, é a saúde que ela traz, é o benefício que ela traz. Então, flerta um pouco com essa questão de status, mas finaliza mais com uma ideia de saúde. Então, visualmente parece interessante, só para vocês verem. Είμαι η επανάσταση. Ποια είμαι? Είμαι η δημιουργία. Είμαι η έκπληξη. Είμαι ένας ολοκαίνουργιος κόσμος. Μίλα Ζαγορίν. Δείξε μου το μήλο σου να σου πω ποιος είσαι. É um anúncio bem curioso, a estética do anúncio é curiosa, independente de se perceber o que se fala, que eu também no primeiro momento não percebo, mas a estética do anúncio é muito curiosa da maneira com que eles divulgam e promovem a maçã. Esses são alguns exemplos. A República Checa, a Chequia, também tem uma maçã que é registrada. A Polônia tem 2 tipos. A Alemanha, se eu também não estou enganado, também tem. O Reino Unido também tem. Mas isso é só para... Pronto, não posso aqui falar de todas, mas é só para ter uma ideia de que, para além dessa proteção das associações como um todo, há também essa divulgação e essa promoção da maçã, principalmente aqui dentro do mercado europeu, desse ponto de vista de origem, que seriam os produtos com essa certificação DOP ou IGP. E aqui é interessante, só fazendo um parênteses, que o meu estudo analisou recentemente, uma parte do estudo, né, analisou recentemente o que essas marcas de maçã que têm uma certificação falam nas redes sociais, ou seja, o que elas promovem, que tipo de palavras elas usam. Então, foi uma análise de conteúdo para se perceber o que essas marcas utilizam. E as palavras mais fortes que aparecem para esse grupo, ou seja, só para esses produtos que têm esse registro DOP ou IGP, é qualidade e local. Então, menor do que a questão da saúde, que nós vemos, por exemplo, em outros tipos de promoção de maçã, como os exemplos que eu dei anteriormente da Pink Lady e da Crispy, por exemplo. Para esses produtos há uma relação muito forte de qualidade e localidade, o que faz todo sentido, porque afinal de contas são produtos que têm uma proteção e que são registrados, que são marca registrada
de acordo com a sua localidade. Então, faz todo sentido que a promoção também siga por esse caminho e que as palavras mais utilizadas sejam qualidade e local. Ok. Aqui, então, só para passarmos um pouquinho, deixa eu só ver meu tempo. Ui, tô quase... Enfim, acho que eu consigo. É só para vocês terem uma visão daquilo que pode se fazer em relação ao interesse do termo maçã por alguns mercados. Eu só peguei aqui 3 mercados, infelizmente não havia tempo para passar por vários mercados, mas é só para vocês terem aqui uma curiosidade de o que as pessoas procuram no Google em relação à maçã em cada um desses mercados. Óbvio que o volume de busca, eu, eu não vou dizer para vocês levarem em consideração, porque isso tem a ver com o tamanho do mercado, né? Então, obviamente que aqui no Brasil eu tenho muito mais pessoas e, sim, o impacto e a procura geralmente tem um volume maior do que no comparativo com Portugal, que tem uma população bem menor. Então, acho que esse não é o a grande métrica dessa análise. Mas, por exemplo, quando eu olho para o Brasil, os termos relacionados com a procura da maçã são as variedades da maçã, sendo que a que aparece em primeiro lugar é maçã Fuji, ou seja, é a variedade de maçã mais procurada pelo mercado brasileiro quando se faz uma busca no Google. Depois, benefícios da maçã. Então, quais são os benefícios da maçã? E uma tendência que começou a surgir no último ano para cá, que é a maçã de elefante. Eu até tive que procurar para perceber, porque eu nunca tinha ouvido falar, e que foi uma tendência que começou a surgir no mercado brasileiro e que está entre os principais tópicos mais procurados quando eu falo em maçã. E quais são os sites melhores posicionados? Aqui eu tenho o Tua Saúde, que é um portal de saúde que fala sobre tudo, sobre medicação, sobre enfermagem, sobre doenças, sobre tratamentos e que fala sobre alimentos também. O Portal Terra e o Portal UOL. E esses 3 sites, os, não o site em si, mas as 3 páginas destes sites que aparecem em primeiro lugar nas buscas são benefícios da maçã. Ou seja, maçã e saúde, tá? Quando eu vou para Portugal, eu tenho também variedades, só que aqui o que me aparece em primeiro é a maçã de Alcobaça, que faz sentido, porque sim, há uma relação muito forte do mercado português com a maçã de Alcobaça. Os benefícios estão aqui, presentes, e também aparece um tipo de maçã, uma variedade de maçã daqui, que é a reineta, que é uma maçã muito comum para preparação com vinho, por exemplo, ou com canela. Então, é realmente algo que eu entendo por que aparece entre as primeiras posições. E quais os sites que aparecem? Tua Saúde aparece também, porque a Tua Saúde tem a versão PTBR, né, Português do Brasil e Português de Portugal. Aparece a Compal, uma marca de sumos a mais famosa aqui de Portugal, e o conteúdo que aparece é os benefícios do suco de maçã, mais uma vez, benefícios, e o Continente, a marca de supermercados, e também aparece como um texto de blog explicando os 8 benefícios da maçã. Então, mais uma vez, maçã como benefício, como saúde. São esses os sites que aparecem em primeiro posicionados quando eu falo desses 2 mercados. Quando eu vou para a Espanha, o que mais aparece de diferente é que as receitas aparecem em primeiro lugar. Então, quando eu olho a lista daquilo que os espanhóis mais procuram, é maçã de forno, maçã assada, maçã com um outro tipo de produto, ou seja, são receitas. Só depois que começam a aparecer as variedades. Então, aqui eu tenho um mercado, tenho um interesse maior pelas receitas do que especificamente pelas variedades de maçã. E quando eu falo dos sites, os sites mais bem posicionados é o Mapa, que é do governo espanhol, onde eles explicam tudo sobre a maçã, do ponto de vista de origem, nutrição, tem todo um detalhe sobre o que é a maçã, o que aparece em primeiro lugar. E depois 2 outros sites, o Cuerpo Mente, que é um site com receitas, o que faz sentido com aquilo que as pessoas procuram,
e o Puleva, que é uma marca de bebidas lácteas, não só, mas que também tem um blog sobre os benefícios. Ok? Então, isso só para vocês terem uma ideia de como é a procura desse termo dentro do universo da internet. E nas redes sociais? É interessante que entre os 3 emojis mais utilizados de comida e bebida, a maçã aparece aqui em sétimo. E, geralmente, quando eu uso o símbolo, quando eu uso o emoji da maçã, o conteúdo de texto dentro daquele post, daquela publicação, tem a ver com alimentação saudável ou com alguma coisa de dieta. Então, mais uma vez aqui, a maçã aparecendo nas redes sociais, mantendo o seu status nas redes sociais também com a discussão de algo que é saudável, algo que tem relação com dieta. Ok. E concluindo, que eu acho que eu estou no limite. Obviamente que quando eu penso em marketing, quando eu penso em promoção, digamos assim, a maçã ela já nasce com história, né? A maçã ela já tem um storytelling, ela já está na mente das pessoas há muito tempo. Então, como eu mostrei para vocês, ela faz parte da Bíblia, da mitologia grega, da mitologia nórdica. Então, é um produto que sempre esteve e que muito provavelmente sempre estará na mente dos consumidores. Toda essa disponibilidade do produto fez, ajudou, na verdade, o produto a se tornar um dos mais consumidos do mundo. E como a gente pode perceber durante a apresentação, há uma intenção, né? Houve uma intenção em se promover a maçã com um aspecto de saúde, né? Houve uma intenção em se promover o consumo da maçã fresca como algo necessário para uma boa saúde. O que, puxando um pouco mais para o que eu tenho visto no meu doutoramento, é que em alguns outros mercados, principalmente o mercado americano e potencialmente também no Reino Unido, há uma cooperação muito grande entre os produtores. Ou seja, nota-se que cada produtor faz muito bem o seu marketing, né, individual, mas o marketing da associação também é muito forte e ajuda a levar o produto como um todo. Então, há uma união, pelo menos dentro desse aspecto, não sei dizer em outros aspectos, mas desse aspecto de comunicação, há uma união para a promoção do produto maçã. E o mais interessante é que eu percebi a mesma coisa quando foi o estudo do abacate. Também houve uma união muito grande dos produtores americanos, da Associação Produtora de Abacate dos Estados Unidos, para a promoção daquele produto. Em outros mercados, essa colaboração na promoção do produto como um todo, ela é mais Que insípida. tem que ter alguém para levar ela, entendeu? E Isso deve brilhar ela, né? no mercado europeu a gente percebe que os produtores trabalham individualmente. Cada um trabalha o seu marketing, mas pouco se faz de um ponto de vista de mercado como um todo para se promover o produto maçã, independente das suas características de cada produtor, obviamente, mas de se promover o produto maçã como se fez e como se faz nos Estados Unidos. E óbvio que dentro desse contexto todo é importante mencionar, óbvio, a relevância do digital, porque as marcas estão conseguindo cada vez mais se promover dentro desses canais, e sim, há um interesse do consumidor. Ou seja, perceba que os consumidores procuram sobre maçã, cada mercado procura de uma forma, e o que às vezes falta, e que eu tenho percebido, óbvio que eu não tenho tudo analisado, são aqui ainda sinais, é que muitos desses aspectos não são seguidos dentro da promoção do digital, ou seja, há um interesse por receitas. Então, eu, como produtor de maçã, que tem um site, deveria promover receitas para atrair mais pessoas para o meu site. Esse é um exemplo muito simples, mas só para vocês perceberem que
O digital tem a sua relevância, muitas vezes ele ainda não é bem visto pelo produtor ou pelos produtores, ou quando é utilizado, não é utilizado da melhor forma. Falta uma estratégia, falta um propósito, falta um direcionamento para se realmente fazer um marketing adequado, com pesquisa, com estratégia, com estudo de mercado para os produtos agrícolas, como a gente vê em outros mercados. O mercado europeu, não vou dizer 100%, é óbvio, mas dentro desse estudo, percebe-se ainda que há um espaço amplo de melhoria. O mercado francês já está bastante à frente nisso, quando eu falo de produtos agrícolas. O mercado italiano e espanhol também. O mercado português ainda precisa aprender um pouco mais dentro dessa parte da promoção dos produtos agrícolas. Muito bem, eu agradeço então pela atenção. Deixo aqui os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, quiserem falar comigo, deixo aqui meu LinkedIn, tem também o meu Linktree, o meu e-mail, então fiquem mesmo à vontade se tiverem qualquer dúvida, eu vou estar sempre disponível para atender. Ok? Obrigado então, Ju, passo a Obrigada. palavra. Não, Adriano, obrigada. Sempre muito gostoso, curioso. Eu queria só, antes de abrir, né, para quem quiser perguntar, quando você fala essa questão, né, da busca na Europa ser pela qualidade, eu acho que pelo fato de estar aqui há tanto tempo, não me assusta mais. Acho que Portugal ainda está ali devagar. O europeu, o consumidor europeu, ele já quer saber de onde vem, por que vem, a qualidade e a saúde já é como algo implícito. Se eu como um Isso. produto de qualidade, eu vou ser saudável. Eu acho que Portugal ainda está insistindo nessa questão da saudabilidade, que para o resto da Europa já está ultrapassado, né? Então, por isso que Uhum. acho interessante. Depois, uma coisa só que eu queria falar, e eu acho, hum, é, eu adoro né, essas suas aulas, esses teus estudos, porque em 2000 nada, 1997, quando eu terminei minha tese de mestrado, eu falei, não, pera, para tudo, não é nada disso, né? Não existe um vilão na história, e a gente tem que começar a trabalhar com a questão é, marketing, essa coisa, né, de colocar no mercado e exaltar para o mercado e para o consumo alimentos primários. A gente não precisa ter ali só alimento transformado. E eu sempre brinquei, por isso que a gente tem essa pós-graduação, que eu não sei se quem já foi aluna, a Lulete já foi aluna, que eu sempre falo, quero muito que as pessoas aprendam a trabalhar com marketing de cenoura, de batata, de ervilha, que isso não só por uma questão também de saúde, para uma questão mercadológica é muito importante, do que só trabalhar a questão do alimento transformado, né? Então, isso eu queria só chamar a atenção. E quando eu vim para a Europa a primeira vez, né, em 94, que eu passei aqui na França, eu fiquei assim, meu Deus, estou no bom caminho, porque eu abri a revista de novela, de coisa tola, e tinha ali a Pink Lady, né? Pink Lady, batata, que é muito, muito presente a questão da maçã, da batata, e no verão, principalmente, todas as ameixas, né? É. Então, assim, que é muito importante. Então, eu queria só ressaltar isso, que é por aí, né? E eu vou deixar o Tejon, porque eu acho que é o Tejon, ou quem mais quiser falar, o Tejon pode comentar de um outro lado, que é a questão do mercado, né? E da valorização do agro, do agro. Não sei se você quer comentar alguma coisa, mas obrigada, Adriana. Depois todos fiquem à vontade. Tejon quer comentar? Só tem só que ativar seu microfone. Parabéns, Adriano, pelo trabalho. Quero ler Ah, essa tese. legal. Legal, Adriano, parabéns pelo teu estudo. E eu diria que, a partir de um mergulho no assunto da maçã, você pode extrapolar para todas as culturas, do A do abacate ao Z do zebu, tá certo? É muito interessante. Eu acompanho o trabalho americano desde 1980. As commissions americanas fazem esse trabalho. E até eu te diria que você deveria contatar a IFPA, que é a International Fresh Produce Association, né? Depois eu passo aqui para a Juliana o contato da Valesca, que eu conheço aqui. Esse pessoal tem um trabalho
internacional interessantíssimo. E com relação ao comentário agora da Juliana, as corporações agroindustriais começam a mostrar a originação. A PepsiCo tem um trabalho na batata muito bonito, em que ela começou a pôr fotografia dos produtores rurais de batata, né? Porque os consumidores querem um vínculo de pessoa para pessoa. Então, a originação, mesmo sendo processado, etc., vai precisar mostrar a origem. Então, a originação que aparece aí no trabalho do Adriano, mais em função das denominações de origem, etc., mas, independente disso, mostrar a originação passa a ser importante. E eu me lembro de uma abordagem das maçãs de Washington, mostrando que o solo de lá, faz tempo isso que eu vi, já tem mais de 25 anos que eu vi isso e não saiu da minha cabeça, que o solo da região é um solo de origem vulcânica e que ali você tem uma saúde no solo que é diferenciada e superior. Então, você vai também para um aspecto da saudabilidade do próprio solo, né? Porque solo bem nutrido significa, consequentemente, uma diferenciação no alimento lá na ponta. E o setor a Nutrition for Life, que é uma organização de fertilizantes nos Estados Unidos, tem uma campanha também mostrando que a nutrição do solo impacta diretamente lá na qualidade final. Aqui no Brasil se começou isso com a ANDA, Associação Nacional de Difusão do Adubo, Nutrientes para a Vida é o nome. Agora, ainda muito pouco. Então, o que é muito interessante no teu estudo é que, se você não tiver a associação do produtor ou a cooperativa do produtor trabalhando esses aspectos, eles ficam reclamando e botando culpa no mundo e não fazem as coisas. Então, tem que existir isso. Uma questão que eu deixaria para depois você talvez levantar é montantes de verbas, porque sem verba não faz. E o pessoal aqui, pelo menos onde eu ando por aqui, espera que isso aconteça, que caia do céu. Então, se você tiver dimensionamentos de verbas, a USA Association lá da Apple, de Washington, quanto é o orçamento que esse pessoal disponibiliza, né, para as ações de comunicação, porque eu vi eles vindo no Brasil fazer aqui, em gôndolas, em supermercados do Brasil, há tempos atrás, promovendo a USA Pears, as peras americanas, nas gôndolas. E isso exige comprar espaço, exige, obviamente, verba. Então, verba é um ponto interessantíssimo para colocar. E uma outra questão envolve também algo para te provocar aí no assunto, é que as mídias sociais, elas não têm mais credibilidade. Virou um bando de fake news, má informação, desinformação. Então, também seria saber de ti o papel de mídias que tenham marca, que tenham reputação, o quanto isso está presente também nesse estudo da maçã, ou não, porque hoje também vejo uma certa loucura de pessoas acharem que vão construir brand, vão construir reputação, exclusivamente fazendo postzinhos aqui. E até eu diria, se você não pensa como uma estratégia publicitária ampla, mesmo que você queira fazer só posts, ele vai ficar ridículo, tá certo? Porque você não vai trabalhar com a grande dimensão. Então, a questão é essa, e também te dar um alô aqui, porque na Itália, na Itália tem também uma frase, era legal você incluir aí, tem uma frase aqui italiana, aliás, meu filho me mandou, ele viveu muito tempo na Itália e trabalha com design. A frase é: Una mela al giorno toglie il medico di torno. De torno. Então, também tem uma frase italiana aí para você acrescentar. Mas eu tenho que sair, Ju e amigos aqui, para parabenizar. Esse estudo é algo que deveria inspirar todo mundo que fala de marketing no sistema de agribusiness. Tem que olhar como você olhou. Tem que olhar a maçã, tem que olhar a batata, tem que olhar a partir de tudo que significa este fundamento que é originado nos campos, nas águas e nos mares. E olhar essa visão, inclusive, histórica.
porque é muito legal quando você olha essa visão toda, toda histórica. E também uma coisa importante que eu diria como uma contribuição aqui, como professor de marketing, o último livro do Kotler agora, H2H, Human to Human, e ali existe uma crítica poderosa e forte com a qual eu concordo ao marketing. Marketing deixou de ser um nome compreendido. Ele nunca foi muito bem compreendido, mas agora terrivelmente não Pior entendido. ainda. E os profissionais de marketing desapareceram. E aqui entre nós, a própria Escola Superior de Propaganda e Marketing em São Paulo, onde eu dei aula de 82 até 2014, eles não se chamam mais Escola Superior de Propaganda e Marketing. Ficou a sigla ESPM, minha filha se formou lá. Se eu perguntar para ela, me decifre, me defina o que é marketing, não vai saber. Não. Então, há um grande drama e o marketing tem que ser associado obrigatoriamente à genética, à ciência, ao solo, a todo esse aspecto. A comunicação tem que executar o seu papel, mas existe uma grande lacuna com relação a esse nome, e o livro último do Kotler bate firme nisso, concordo totalmente com esse assunto. Então, é muito importante também você até enfatizar em algum slide teu que quando falamos de marketing, estamos falando lá da alcobaça, do produtor, do geneticista que está fazendo o melhoramento da Amazônia. Isso tudo faz parte. A comunicação disso é onde entra Sim, aí a exato. cereja do bolo, né? Então, talvez fosse interessante. Mas, olha, eu fiquei muito contente em assistir, é muito rico o que você passou, a reunião das entidades, das comissões, das associações dos produtores, e dizer que, Juliana, se houver possibilidade de nós termos uma apresentação dessa, do Adriano para os nossos alunos internacionais, Com lá na certeza. França, ou mesmo aqui no Brasil, em alguns movimentos e eventos, seria muito interessante, principalmente como uma função didática, pedagógica. Olha, pessoal, quando falarmos de marketing no sistema de agronegócio, você tem que olhar como o Adriano olhou. Não é o agro, porque também essa é outra coisa maluca aqui no É, Brasil. Ninguém come agro. Agro virou um nome. Aliás, ideologicamente falando, uma tremenda de uma guerra. Agro, para mim, é um nome condenado, para mim, certo? Porque ele é um sistema que o Ray Goldberg batizou lá nos Estados Unidos, um sistema que envolve indústria, comércio, serviço e agropecuária. E aqui a turma, agro como sendo... Então, virou uma guerra aqui, uma bagunça danada com esse nome. Então, ninguém come agro, né? Então, você come maçã, come carne, come bife, as coisas como você está apresentando. Então, te parabenizo. E, Juliana, obrigado, Tejão. obrigado pelo Obrigada a convite. E você, vamos ver Tejão. na minha ida aí se dá para a gente se encontrar em Portugal e ir lá com os alunos da França, Juliana, ver Com como é que a gente certeza. Sim, vai ter sim, organizaremos, uma pode deixar. apresentação dessa. Depois me passa, por favor, Ju, o WhatsApp do Passo Adriano para a sim. gente trocar informações. E desculpem, eu tenho que partir, tá bom? Tá Imagina, fica bem, à vontade. perfeito, Obrigada, Tejão. Tejon. Muito obrigado, Obrigada, viu? obrigada. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Raquel levantou a mão. Vamos lá, Raquel. Oi, Adriano, tudo bem? Olá, Raquel. Bom Muito dia. tempo. Queria te agradecer pela apresentação. Acho muito interessante assim, esse viés que você trouxe, que é uma coisa que se a Juliana acha que Portugal ainda está mais atrás, né, ali em relação aos outros países da Europa, Brasil ainda está, né, recém-nascido, digamos assim, tem muito ainda que aprender. Vejo muita coisa aqui, até mesmo com a ajuda do Sebrae no Brasil, mas mais para a área de Minas, com a questão do queijo, café, com Uhum. denominação protegida e tudo. Mas acho interessante pensar, né? Você trouxe ali a maçã, como a Ju falou, pensar em batata, pensar, né, nessas outras possibilidades. E até mesmo, né, na questão do solo, né, de poder colocar essa informação que funciona tão bem num discurso para um vinho, que eu venho tentando colocar para o chá, e também isso, né, para outros alimentos. Achei interessante a abordagem, e é isso, eu acho que dá para a gente espelhar isso daí para
outros alimentos, né? E até para colocar só um ponto curioso, que eu achei interessante, na semana passada, quando eu fui no mercado, eu vi 3 senhoras que devia ter em média uns 60 anos. Elas estavam na geladeira do supermercado que vendem queijos, iogurtes e tudo, requeijão. Todas elas estavam olhando a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Isso para mim foi uma coisa assim que é um sinal de que, né, cada vez mais as pessoas estão procurando saber o que estão comendo e saber efetivamente a origem daquilo dali, Uhum. né, acho que vem num segundo passo. Michael Pollan, né, aquelas regras de comida ali, eu acho que cada vez mais a gente vai aprender isso nesse sentido, né. Então parabéns pela apresentação, dá para colocar uma pulguinha atrás da orelha aí de todo mundo que pensar de uma forma diferente. Obrigado, Raquel, obrigado. Quem quer mais comentar? Eu queria só comentar que isso é uma coisa, né, o que o Tejon falou. Giane, já deixo. Giane, porque você vai entrar já aí. É muito que a gente fala nos nossos cursos de comunicação, né? O que é marketing, o que é... E eu estava parabenizando a Mônica pelos posts dela, que ela está indo arduamente publicando textos no LinkedIn, fazendo trabalho de fundo, que é lento, né, Mônica? Mas, tá, mas depois, quando você tiver um engajamento, ele é verdadeiro. Verdadeiro não, mais firme. Jane, você, vamos lá. Adriana, eu queria parabenizar, né, porque você acha que foi uma inspiração aí para o meu projeto aí também. Eu Que bom. acabei assim tentando focar mais, né? E, e uma coisa assim que me chamou muita atenção no esse trabalho até da maçã, até porque a maçã ela realmente tem até um status, né? E aí eu pensei, não cheguei a ver a apresentação sua do abacate, mas a problemática também do marketing e de disso ser em termos globais, né? Esse marketing global e de quando você pode tá fazendo esse marketing um marketing errado, digamos que ao mesmo tempo que você tem uma condição apropriada numa região geográfica, em outra não, e você pode querer exportar, né? Importar um alimento em demasiado e isso motivar os agricultores, produtores daquela região e você deixa até de atender um mercado local, que seria bem sustentável, e isso aconteceu, né, com vários alimentos. Você colocou bem em Sim, caso, né, citou do abacate, o seu trabalho, e agora maçã, e aí considerando até as questões do solo mesmo, que às vezes nem vão ser tão favoráveis, ou as pessoas se entusiasmarem, né, por esse marketing. Então, eu não sei se você, no seu doutorado, explorou isso, mas é uma coisa que acho que por isso que eu me motivei tanto também a pensar no local e é. talvez assim aprofundar mais até com a fala, né, anterior sobre como você tem que ver essa genética, a genética de origem daquele alimento, para você não cair numa cilada. É porque na apresentação do abacate, eu acho que eu coloquei eu coloquei esse ponto na apresentação da maçã pensando num contraponto, digamos assim, do que foi o abacate. Porque a maçã, promover a maçã como esse símbolo de saúde é bastante conveniente e acessível. De um ponto de vista de produção, a maçã ela está basicamente disponível para todos os mercados. Há uma grande variedade, variedades que se adaptam a A, a B, a C, ao solo X, Y. Então, é um produto que essa promoção em massa não traz esse impacto. E é o que acontece no abacate. E o abacate teve essa promoção pesada e isso teve um impacto sustentável, um impacto de mercado. Então, realmente, são análises até distintas, porque são, são produtos que têm características bastante diferentes. E agora, no meu doutoramento, eu tenho olhado muito para essa questão do local, exatamente porque eu vou analisar os produtos de denominação de origem. Então, são produtos que têm como marca, porque aquilo, na verdade, não é uma certificação, não é um selo, aquilo é uma marca registrada, é realmente uma intellectual property, né? Então, aquela propriedade intelectual, ela é relacionada
ao local. Então, é a maçã de Alcobaça. É a mela de uma zona X da Itália e é a poma de Girona da Espanha. Então, o local, ele é essencial dentro dessa questão dos produtos de origem protegida. E o mais interessante é que muitos desses produtos não são produzidos em grande escala e são realmente só feitos para consumo local, ou seja, do mercado local. Existe uma cebola na França, e é a Oignon de Cévennes. Meu francês é maravilhoso. Oignon de É Cévennes, Oignon blanche de Cévennes. Oignon blanche de Cévennes. Isso, exatamente isso que a Ju falou. Perfeito. Mas eu tenho o maior Em sotaque que também, né? eles são, do ponto de vista de marketing, eles são incríveis. Então, eu estou a falar de marketing de cebola. Eles são incríveis, só que aquilo não sai daquela zona, porque a produção é pequena. E eles não querem produzir, apesar, nem podem, porque existe uma restrição geográfica de produção. E você só vai comer aquele produto ali. Você não vai encontrar esse produto, e eles mesmos disseram que muitas vezes nem chega a Paris. Ou seja, não chega, é muito difícil que aquilo saia daquela zona. Então, isso é o que tem me encantado muito dentro da minha investigação, que é realmente essa questão da localidade, ou seja, do consumo local, do produtor local e de como aquele produto é defendido, né? Ou seja, aquelas associações defendem que aquele produto continue a existir para que ele não desapareça. Porque tem não só uma ligação com a localidade, mas também com a comunidade local. E isso também é um outro. Só que aí já é um aspecto que eu não vou entrar na minha investigação, porque senão eu não vou acabar nunca. E é Eu vou olhar só para interessante o marketing. isso que você colocou da cebola, porque mesmo que saia, o preço altera Sim, consideravelmente. sim, sim. É a mesma coisa que a gente no Brasil está pagando uma fortuna por azeite. Aí a gente vê que o Brasil tem vários azeites muito bons, premiados, inclusive lá fora, mas a plantação não é tão grande quanto outros países bem produtores, né? Grandes produtores. Então, assim, muitas vezes o azeite brasileiro é mais caro do que o azeite que já é caro vindo de fora. Então, assim, isso também é uma questão interessante, assim, de se pensar. Exato. Só corrigindo na tela, Oignon doux de Cévennes, não é Ah, blanc. Yondu. Eu coloquei o site aí, se Não, é vocês porque tiverem quem não, curiosidade. se alguém não lê, né, só para falar que é Oignon doux de Cévennes, né? Quer comentar alguma coisa? Tássia, Neuza, que não falaram, querem falar. Mônica também não falou, quer falar alguma coisa? A gente tem 8 minutinhos. A Tássia Eu quer só falar. quero boa noite a todos. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda tive chance de acompanhar a maior parte da apresentação. Parabéns ao apresentador. E assim, muito bacana a essência, né, que ele colocou da história da maçã. Eu não reconhecia isso, a força lá da Inglaterra e tal. E puxando um pouquinho para o nosso lado, como a colega citou dos queijos em Minas, com a identificação geográfica, eu sou mineira, e o queijo do Cerro, ele, vamos dizer que os pequenos produtores, né, que agora já se tornaram grandes, eles enfrentaram todas as legislações, que é uma pena que a nossa legislação sanitária ainda está muito engessada no Brasil. Eu e você, Juliana, a gente tem experiência na Europa, então é uma pena que às vezes o pequeno produtor ele tem uma coisa boa, um bom produto para o mercado, mas não pode oferecer porque a legislação engessa. Então, eu acredito, enquanto mineira, que o queijo do Cerro ele conseguiu quebrar essa barreira. E eu espero que os outros sigam o mesmo caminho, como a colega falou agora também do azeite. É uma pena que no Brasil a gente tem que pagar mais caro pelo nosso próprio azeite do que um azeite que vem do exterior. Obrigada pela oportunidade, Juliana, de falar um pouquinho. E tenha um Obrigada, ótimo dia Tássia. todo. Obrigada, você também. Obrigada. Manga, manga, manga. Vocês estão falando de queijo, café e azeitona? Não, manga, manga. Mônica, você. Quer falar? Senão a Neuza já manifestou. Fique à vontade, ou nem
Diga. Não, só parabenizar, né? Porque toda vez que eu assisto a aula do Adriano, aí eu fico mais. E já surgem várias coisas. E eu lembro que teve uma aula que eu assisti falando da cebola, era justamente isso que eu ia falar da cebola. Porque depois do exemplo da cebola, meu Deus, olha o mundo, né? Que pode. Aí eu entendi porque a Juliana sempre estava tão preocupada de a gente conseguir fazer essa comunicação desses produtos mais naturais, mas no sentido do que eles são real. Não é só porque, é só porque é natural. Não, não é Não, isso. né? É porque realmente o que chega de comunicação é de outros produtos e não daquilo que a gente realmente produz. E aí surgem todos esses problemas. Mas, assim, parabéns, Adriano. Obrigada de novo, né, por mais uma aula maravilhosa. E estamos juntos. Juliana, tem mais coisas para a gente fazer. Pois é, isso mesmo. Obrigada, Mônica. Gente, vamos ter que ir acabando, Adriano. Bom, né? Por isso que eu te puxo, te cutuco, porque é sempre muito bem-vindo, é muito enriquecedor e eu acho que enriquece muito o trabalho da Vera Kiss de popularização, né, do conhecimento, e fico muito feliz, e eu tenho certeza, né? Assim, eu fico sempre muito feliz e satisfeita. Queria te parabenizar e deixo você acabar. Obrigada, viu? Não é puxação de Eu, saco para quem assiste a gravação, é sincero. eu que agradeço o espaço, eu agradeço a todos que estiveram presentes e pelos comentários, que foram realmente muito bem-vindos e pertinentes, e já me deram diversas outras ideias também. Então, quem sabe aí no próximo ano apareça com um produto novo. Para quem sabe a cebola, olha, é um desafio, Hum, mas é sempre muito bom estar aqui e partilhando um pouco desse meu conhecimento e também dessa área que eu gosto tanto. Então, para mim, eu sempre fico muito feliz e fico feliz que vocês tenham gostado também. joia. Obrigada, Adriana. Eu vou te provocar para fazer do frango francês, aquele todo chique. Eu vou lembrar o nome, o frango todo chique, que tem que vir com a cabecinha e as penugens. Depois eu te Ah, mando. Esse deve ser interessante. Mas tudo é interessante, né? Gente, muito obrigada. Obrigada a obrigado. todos e até a próxima. Mês que vem tem mais Papo à Mesa. Quem não Até assistiu, já, então. beijo, beijo. Obrigada. Tchauzinho, bom fim de semana.